Boa noite. Nós estamos aqui hoje, né, com duas pessoas ilustres no sentido de comprometidos com a saúde pública, né? O Fernando Pigato, que é do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado, Fernando, pela sua disposição de estar aqui conosco. Você deve estar falando para o Brasil inteiro sobre esse tema, então você vai nos ajudar muito. O Hilke, que também é um comprometido, um servidor aqui da Prefeitura de Betim, né, farmacêutico, já tem algum tempo que trabalha aqui em Betim, conhece bem a nossa realidade, o chão, né, a gente fala, o chão da saúde, né, o SUS da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de ser prefeita aqui 2 vezes, fui deputada federal, hoje eu estou sem mandato, mas estamos discutindo a cidade, e um dos problemas que nós estamos vivendo é esse que nós vamos debater hoje, né? O momento atual da pandemia e a saúde dos municípios. Quando o prefeito, o Rio que acompanhou, depois ele vai poder falar, nós tivemos a oportunidade de implantar o SUS em Betim. Da rede básica até o hospital, no sentido das UPA, né? Na época a gente chamava de UAI, depois de UPA, a vigilância sanitária, a saúde mental, então, em tudo. E hoje, naquela época, no primeiro mandato, o município tinha mais de 100 mil habitantes, um pouco, depois já no segundo mandato, que foi 2009, 2012, o município já tinha quase 400 mil habitantes, hoje o município já está com quase 430 mil habitantes. É um município da região metropolitana, Fernando, está a 30 quilômetros de BH. Antes de implantar o SUS aqui, qualquer problema de saúde, eu falava que era ambulância-terapia, porque era a ambulância que tinha que levar para Belo Horizonte, que já estava com sistema carregado, porque atende, além da região metropolitana, todo o estado de Minas Gerais, por ser capital. Então, a implantação do SUS aqui, além de ter um impacto direto no município, teve um impacto na região em torno. Nós estamos aqui com mais de 10 municípios da região metropolitana em torno, então é uma micro-região da região metropolitana. Então, hoje, aqui nós estamos com uns dados tristes aqui do momento que nós estamos vivendo, depois a gente vai ter a oportunidade de falar. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem, falar um pouco aí do trabalho de vocês, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, porque nesse momento a gente precisa de cuidar da cabeça, de cuidar do corpo, mas de cuidar, eu falo que é da alma e do coração, porque é muita gente querida que está indo, hoje mesmo o Hilke, um servidor público, já aposentado, o Daniel, acho que você sabe quem, trabalhou na agricultura com a gente, mora na Cidade Verde, eu recebi a notícia do falecimento dele pela Covid. Então, assim, cada dia a gente é mais um amigo, é mais um conhecido, então nós estamos, assim, solidários à dor, né, dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, não é só de Betim, mas a gente acaba envolvendo diretamente com o município. Quero passar a palavra, agradecer mais uma vez e passar a palavra para o Fernando Pigato, para apresentar, para dizer de todo esse trabalho que ele tem feito, e depois para o Hilke. Então, boa tarde a todas e todos, boa tarde à nossa pré-candidata à Prefeitura de Betim, Maria do Carmo, né, ex-prefeita, ex-deputada federal. Quando o Hilke me convidou para poder participar, porque a gente tem, logicamente, hoje ocupa um espaço, né, de movimento comunitário, que eu atuo no movimento comunitário desde 2007, quando eu retornei para o interior do Rio Grande do Sul, né, e aí me meti a participar de reunião tratando sobre iluminação pública, e daqui um pouco, quando eu vi, eu estava na presidência de uma associação de moradores, depois secretaria-geral da União de Vilas e Bairros da minha cidade, que é Rosário do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, estou aqui a 100 quilômetros do Uruguai e 230 da Argentina, né? E como é que é? Frio, agora essa semana está calor. Aqui, a semana passada, a gente chegou a temperaturas negativas.
e essa semana já estamos com 30 graus. Então, isso também é algo que, né, atrapalha a saúde, né, da gente também, a gente tem que se cuidar bastante. Mas, enfim, aí voltei para cá, comecei a participar, e aí já me acharam aqui, o pessoal da Federação Gaúcha, hoje presido a Federação Gaúcha de Uniões e Associações de Moradores e Entidades Comunitárias. Acabei indo participar de congresso da CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores. No segundo congresso que eu fui, eu acabei sendo eleito para a diretoria da entidade, fui diretor de planejamento, depois secretário-geral, e agora estou como diretor de saúde. Então, como diretor de saúde da CONAN, representando a CONAN no Conselho Nacional de Saúde, acabei, em dezembro de 2018, sendo eleito para presidir o Conselho. Logicamente que esta é uma militância que a gente tem numa área social, mas a gente também tem a nossa militância política, partidária, né? Eu sempre gosto de dizer, esses dias aí, quando a gente tem esses espaços públicos, às vezes as falas da gente repercutem bastante, aí foi feita uma denúncia. Olha só, o presidente do Conselho Nacional de Saúde é do PT. Sim, eu sou do PT desde os meus 15 anos de idade, vou fazer 50 ano que vem. Então, não é de agora, e eu nunca escondi isso, né? Fui candidato a prefeito em 2016, aqui no município, né? E são os espaços que a gente ocupa, e é como eu digo, nos espaços da democracia, né? Inclusive nos conselhos, é direito de todo cidadão e toda cidadã as suas opções, né? E a gente está num espaço, as pessoas conhecem a gente não esconde de ninguém, até porque não tem porquê e nem como esconder, né? A vida da gente tem Facebook, tem rede social, tem o Google, né? Vai ali. Então, quando eu sou convidado a participar de atividades com quem é petista, eu sempre começo dizendo isso, estou aqui porque reconheço, né, no espaço da militância também partidária algo importante, né, para melhorar a vida das pessoas, para transformar o mundo que a gente vive. Então, seja no espaço de trabalho, eu assessoro um deputado na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, o Rio que esteve com a gente lá em Santa Maria, esses tempos aí num debate que a gente fez, com um pré-candidato a prefeito de Santa Maria, que é uma cidade grande, né, aqui que tem na região central do estado. Fui colega do Valdeci. Mas... Ele foi deputado federal, não foi? Ele foi deputado federal 97 a 2000. Pois é, fui colega dele. Que legal! Ele foi... A vida dá uma volta, é muito pequeno, o mundo é pequeno. Viu só? Pois é. Então, essa é a nossa vida. Mas a gente poder debater saúde, a gente poder estar num espaço hoje do controle social, quando eu digo isso, nos conselhos, todos os conselhos de políticas públicas, tem pessoas de todos os partidos, e tem gente que não é de partido nenhum. Mas quando tu está no conselho, tu fala em nome do conselho aquilo que o conselho delibera, né? Então, quando eu estou em espaços onde eu vou representar o conselho, eu tenho algumas limitações, né? De falar algumas coisas que eu penso, porque não são deliberações do conselho. E aí eu procuro não falar aquilo que não é do coletivo. O coletivo tu forma a maioria, às vezes tu decide as coisas buscando consenso, né? Tem questões que tu encaminha, que tu vai formulando a política pública, e assim tu vai depois, quando tu vai representar o conselho, tu tem que falar. Quando eu venho para debate com pré-candidaturas, no caso do PT, eu fico mais à vontade para falar o que eu penso, né, do ponto de vista, inclusive, do que a gente imagina hoje que está a saúde dos municípios, os desafios que tem os municípios, e aí a gente pode aqui, como é um bate-papo, não vou monopolizar a palavra, mas aqui a gente pode dizer, né, nesse espaço, de que não tem como nós compararmos, né, governos populares coordenados, né, pelo Partido dos Trabalhadores em relação a outros governos, logicamente que tem partidos que também são do campo popular, que têm essa prática, mas que ouvem a população, que dialogam com a população, e que não é só que ouvem e dialogam, que colocam em prática aquilo que a população diz, né?
Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um governador que diz que dialoga. Qual é o diálogo que ele faz? Ele fala o que ele pensa, quando ele ouve o contraditório, ele faz aquilo que ele pensa. Então, que diálogo é esse? Está então, parecendo com o nosso prefeito aqui, né, Hilke? Entendeu? Aí faz firula, faz de conta, e aí não adianta. Então, a gente realmente precisa, né, vai atravessar um momento muito difícil o ano que vem, quem assumir as prefeituras o ano que vem. Este ano está, né, sendo um ano muito complicado por conta da pandemia, mas existem muitas situações da área da saúde que estão reprimidas, né, demandas que estão reprimidas, e o ano que vem, quando a gente tem um risco, inclusive, de corte de recursos, hoje já tem falta de incentivo, principalmente para a atenção básica, né, a gente vai precisar ter governos que dialoguem com a população e executem as políticas públicas a partir das decisões que a população fizer. E para que isso aconteça, com certeza, precisamos ter governos onde o PT ou partidos do campo democrático e popular estejam à frente. Para começar, só para dizer um pouco de como é que vai ser o meu comportamento aqui nesse bate-papo. Isso é interessante, Fernando, porque a questão da democracia, ela parece ser fácil quando você fala, mas o executar, o viver o dia a dia, os conselhos, o funcionamento dos conselhos é fundamental para que as políticas públicas possam acontecer. Vamos ouvir o Hilke, que ele tem muito a falar para a gente também. Bacana, começamos muito bem. Primeiro, boa noite, então, a todas e a todos. Queria saudar nossa pré-candidata e, com a graça de Deus, futura prefeita de Betim, Maria do Carmo, e o Pigato, Fernando Pigato, nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde. Ambos têm uma agenda super atropelada. Eu não sei como é que nós conseguimos, viu, Maria do Carmo e Pigato? Na verdade, né, vocês dois estão aí correndo, todo dia tem uma atividade, eu sei muito bem, então é uma satisfação enorme. Também queria cumprimentar a turma que nos assiste pela rede social, cumprimentar a Fernando Olímpio, está organizando, a Marilene também, a todas e todos, né? Dizer da importância desse debate nesse momento em que o Fernando já começou aí, né, introduzindo algumas questões importantes, mas a nossa futura prefeita, Fernando, ela não foi uma prefeita qualquer, ela iniciou, né, o seu mandato no início da década de 1990, logo após a implantação do SUS, né? A Lei 8.080 é de 90, você sabe muito bem, melhor que eu. A Lei 8.142, naquele momento, a Maria do Carmo, com a equipe dela, já introduziu em Betim, possivelmente Betim foi um dos primeiros municípios no país a já obedecer a Lei 8.142, que é de 90 também, e já criou o Conselho Municipal de Saúde, um conselho efetivo, conselhos regionais de saúde. Como ela disse, né, já lutou, batalhou e implantou efetivamente as ações do sistema de saúde, tanto na atenção primária, as unidades básicas de saúde, atenção, né, de atenção especializada, da média complexidade, com as unidades também de atendimento especializado, e atenção terciária, como ela falou aí, com o Hospital Regional de Atendimento das antigas micro-regiões, que hoje chamamos regiões de saúde, de uma importância fundamental, né? Então, Betim, no início da década de 90, cresceu em relação ao Sistema Único de Saúde, juntamente com o SUS proposto na Lei Fria, porque até hoje muitos municípios ainda padecem em relação ao Sistema Único de Saúde, né? Mesmo porque nós sabemos que foi um sistema subfinanciado desde a sua aprovação em 88, né? Através da Constituição. Mas em Betim houve um entendimento, e aí a nossa futura prefeita, ela teve essa clareza de que é possível sim, e batalhou e lutou, e uma característica muito importante da Maria do Carmo Pigato é que ela ouve o trabalhador, ela ouve o cidadão, a cidadã, e, portanto, democracia não é fácil, como ela disse, mas quando você está ouvindo a população, está ouvindo o povo, mesmo com todas as limitações financeiras, enfim, né, de recursos, é possível estar caminhando nesse sentido. Então, eu me orgulho muito de estar fazendo parte dessa luta,
eu já sou servidor de Betim há quase 25 anos, Maria do Carmo. Então, entrei logo após ainda no final da sua gestão, na primeira gestão. Mas né, trabalhei em várias regionais de Betim, comecei ali com o Bueno Franco, depois fui para o Alterosas, depois fui para Teresópolis, e mais, estive também no nível central, mas ultimamente no Icaivera. Eu estou dizendo aqui, Fernando, são bairros de Betim de uma complexidade enorme, né, importantes, com uma população maravilhosa. Betim, como a Maria do Carmo falou, tem aí quase 430 mil habitantes, tem uma população SUS dependente de quase, imagino, uns 95% da população. Aliás, no Brasil, né? No Brasil todo, a gente deve ter aí o quê? 15% a 20% da população que utiliza chamado plano de saúde, mas todos utilizam o SUS, né? Nós sabemos disso muito bem. Todos em todo momento, em algum momento da vida, ou em vários momentos, utilizam. A Maria do Carmo já abordou isso até numa live recentemente, com a Luana Queiroz e com o doutor Sérgio, foi isso? Falando da utilização do SUS, falando da Covid, enfim, né? Então, eu queria dizer que Betim é a nossa terra, no sentido de que a gente compreende as necessidades da população. Eu acho que essa característica fundamental da Maria do Carmo faz com que ela seja tão querida no município de Betim, né? E na sua segunda gestão, só para encerrar essa introdução, eu tive o grande prazer e desafio de estar no Conselho Municipal de Saúde, Pigato, aí na condição de presidente e representante do segmento dos trabalhadores. Não era segmento do governo, a prefeita era Maria do Carmo. Na sua segunda gestão, a partir de 2009, não é isso, Brasil? 2009, 2010, é isso. Então, eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde. Tivemos embates, inclusive, fraternais, importantes, né? Por conta eu também, diretor do Sindicato dos Farmacêuticos, aqui atrás tem um folder do Sindicato dos Farmacêuticos, eu estou com ele em casa, tem um mapa de Minas Gerais, em casa exatamente por conta das lives aqui que aparece dia a dia aí envolvendo o sindicato, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui essa disposição. Eu estou ficando fora do foco. Bom, melhorou. Então eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde por 2 mandatos, né, no governo, na segunda gestão do Maria do Carmo, e fizemos o enfrentamento a todas as defesas. E digo mais, nesse período, Betim foi premiado pela instalação e pela efetividade da Mesa Municipal Permanente de Negociação do SUS. A saudosa mesa, porque hoje no país inteiro ela está, de certa forma, desativada, assim como em Betim, no Estado, a Mesa Nacional, me parece, também se encontra desativada, até mesmo por conta de uma ação, né, já do governo Temer, me parece, antes do Bolsonaro. Mas Betim, a essa época, foi premiado nacionalmente, recebeu o Ministério da Saúde, do Estado de Gestão Participativa, por conta do desempenho da mesa municipal. Era a mesa efetiva, tanto do SUS quanto da mesa geral, que negociava com a prefeitura. Então, eu acho que essa característica da participação da sociedade, da população, do controle social, mas, sobretudo, de ouvir, né, entender e levar à frente as proposições, né, para que o município avance. Isso também para início de conversa, obrigado. Tá bom, Rio, que eu queria dizer também que o orçamento participativo fez com que a gente fizesse várias obras importantes na cidade. E as pessoas pediam unidade de saúde, porque o Fernando Pigato, você tem essa experiência muito rica também de conselhos, de movimentos populares, movimentos sociais. A população não pede muito. A população pede o que é necessário. É uma escola, é uma creche, é uma infraestrutura. E a gente não tem que ter medo de dialogar com a população, de escutar com a população, de criar fóruns. Porque você estava dizendo, e nós também sabemos de vários especialistas que têm disso, desde o economista até nós que estamos acompanhando e participando de gestões públicas, você que está aí no Conselho Nacional de Saúde, nós sabemos que a economia, o ano que vem, vai ficar mais difícil ainda.
o desemprego tende a aumentar, né? A fome tende a aumentar. Então, tudo isso vai causar mais problema de saúde. Aí não é nem só a questão da saúde da Covid, mas da doença da Covid, mas também de outras doenças. Porque a fome, ela traz outras doenças. Então, a saúde dos municípios, igual você disse, nós vamos ter que ter muita ousadia para poder, com o recurso que tiver, para conversar com a população e para, junto com a população, decidir. Que eu acho que a primeira coisa que um gestor tem que fazer no momento desse é não deixar ninguém passar fome. E, junto, buscar emprego e renda para a população. Né? E para fazer isso, mais do que é importante, estar conversando, estar criando fóruns e, ao mesmo tempo, estar discutindo como que está a saúde, como que estão os encaminhamentos da saúde no município. Porque saúde é um desafio. Eu conheço o SUS, né? Ajudei a criar, foi nos mandatos meus aqui de Betim, mas o que eu vejo? O SUS é uma política pública muito boa, mas, com certeza, vocês já disseram, o financiamento é pouco. Nós ainda tivemos uma emenda 95, que cortou por 20 anos, suspendeu por... Olha que absurdo! Por 20 anos o investimento na saúde e na educação. Isso foi ainda no governo Temer, no golpista. Depois entra esse governo atual, que põe um ministro para privatizar a saúde. E aqui em Betim também. Lá vai terceirizando a ZUPA, terceirizando setores do hospital regional, mesmo onde que a Covid, onde é o centro da Covid, é terceirizado, são funcionários muitas vezes sem experiência, não é responsabilidade dos funcionários. Depois o Rio que pode falar sobre isso, mas é também não ter um tempo de formação anterior, muito tempo que não tem um concurso público na cidade para ter servidores que entendem da política. Porque quando a gente faz o concurso público, o servidor automaticamente passa por treinamento depois do concurso. Então, a gente vai treinando para quando chegar um momento tão grave como esse, ou outros momentos, como nós já vivemos, menos difícil do que esse, com a dengue, com outros problemas, mas se a gente tiver um servidor treinado, um servidor bem preparado e, acima de tudo, valorizado profissionalmente, a gente tem um atendimento melhor à população. E aí, só para um dado, Fernando e Rio, que o Rio que eu acho que deve saber disso, Betim tem em torno de 60% da população que ganha de 1 a 2 salários mínimos. Por isso ele fala que a cidade precisa da política pública do SUS, da saúde, da educação, da creche. Então, uma cidade próxima da região metropolitana, uma cidade que tem um polo industrial, que tem área rural, que tem um comércio grande, mas tem uma população com uma renda baixa, muito baixa. Então, as políticas públicas, quando elas são bem feitas e que há investimento do gestor, atende essa população. Eu queria, antes de passar para vocês de novo, dizer que aqui nós já temos a Terezinha, a Ronilda, a Eufânia, nós já temos o Renato Siqueiro, o Stanislau, a Leila, já tem um grupo grande de pessoas aqui, uns só cumprimentando, outros falando do SUS, outros dizendo da importância desse debate nesse momento que nós estamos vivendo. Então, Pigato, o desafio para investimento e para fazer o SUS funcionar devidamente, cada dia está maior. E quando a gente assume uma gestão que a gente não tem apoio nem do estadual nem do federal, que é outro projeto, é outra maneira de fazer, porque eles defendem a privatização, é a terceirização, então os municípios precisam cada vez mais ter a clareza de quem que eles querem para governar esse município, de qual tipo de política que eles querem, se eles querem o SUS funcionando bem, quem defende esse projeto, né? Vou passar a palavra aí para o Pigato, para ele continuar. Só para te falar, no primeiro mandato, a população pediu, no orçamento participativo, que a gente trouxesse uma faculdade. A gente buscou várias, trouxemos a PUC.
numa negociação com a PUC, ela veio para Betim. No segundo mandato, o Alexandre Padilha, então ministro, e eu tive a oportunidade de estar aí com o médico doutor Gilberto, representando a PUC. Nós fomos uma reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde votou os cursos de medicina para várias cidades, e Betim é uma delas, que tem o curso de medicina voltada com a metodologia para formar médicos para o SUS. A palavra está com você. Muito bem, parabéns. É importante a gente conhecendo essas experiências. E aí, quando eu falei aqui do deputado Valdeci, foi prefeito em Santa Maria, ele era vereador, ele foi candidato a deputado federal, direto de vereador, ficou no primeiro suplente em 94, aí assumiu em 97, foi reeleito em 98, e em 2000 foi eleito prefeito de Santa Maria, eu fui chefe de gabinete dele no primeiro ano, e a gente pegou uma prefeitura com 3 folhas de salário atrasado, 13º, a prefeitura não tinha crédito em lugar nenhum, a gente falava nem para comprar papel higiênico, para colocar nas escolas, nem folha de ofício, nem uma caneta, não comprava nada, ninguém vendia mais para a prefeitura. E ele acabou sendo reeleito em 2004. E aí, o que eu quero dizer com isso? Com certeza não foi diferente, porque foi o tempo que as prefeituras tiveram apoio dos governos, seja o governo federal, e de repente aí alguns, também alguma vez com o governo estadual, quando o PT teve governo do estado, aqui no Rio Grande do Sul também, quando tinha o governo federal e o governo do estado, tivemos 2 oportunidades, uma com o Olívio Dutra e outra com o Tarso Genro, é diferente, porque o apoio vai para os municípios, independente da questão partidária, isso é outra questão, Quando a gente tem governos, que pensam diferente justamente de nós, aí é que o apoio não chega. E o que acontece com isso? Isso acontece que a gente precisa se virar. E quando a gente assumiu a prefeitura de Santa Maria, quem governava o país era Fernando Henrique Cardoso, ou seja, não tinha recurso federal, não tinha apoio do governo federal, certo? O que acontece? A gente precisa se superar, a gente precisa fazer muito, com o pouco recurso que tem. E como é que isso faz nesta lógica que estava falando, e que o Rio que falou de várias regiões, inclusive da cidade que ele atuou, ouvindo, dialogando e construindo junto com a população. É tu abrindo o orçamento do município e dizendo para as pessoas, olha, isso é o que a gente tem, e o que a gente vai fazer. E quando tem mais cabeças pensando, a decisão é melhor. E, portanto, aquele recurso que é investido, ele é bem investido. Ele é bem investido, ele não é investido lá onde, de repente, tu teve voto e aí tu não investe no que tu não teve. Não, tu vai investir onde tem necessidade, olhando a necessidade da população. Então, a questão do orçamento participativo é fundamental. O que a gente tem falado muito é da gente radicalizar na democracia. A democracia, o desenvolvimento econômico, a melhoria da vida das pessoas numa cidade, que é onde a gente vive, precisa estar junto, estar combinado. Então, quando tu tem, por exemplo, conselhos de saúde, ou conselhos de habitação, ou conselhos de educação, seja o conselho que for, e tu consegue ter nos bairros, conselhos locais, Hoje, o enfrentamento à pandemia está tendo melhor resultado onde existe uma comunidade mais bem organizada. Tem experiências em vários lugares onde o pessoal tem representante de rua, para identificar, junto com quem é agente comunitário de saúde, ou agente de endemia, quem está lá trabalhando na unidade básica, na equipe de saúde da família, aonde tem o foco da Covid, para ir lá fazer o isolamento, cuidar, Ou seja, essa radicalização da democracia, a gente precisa implementar. Então, eu queria dizer assim, que realmente, ano que vem, não vai ser um ano fácil, e quem vender facilidade, pode iludir as pessoas, e as pessoas não podem mais se iludir, as pessoas não podem se iludir com falsas promessas, Só pegar a questão da atenção básica, que a portaria 2979, que teve no final do ano passado, que o Conselho, inclusive, se organizou para fazer seminários estaduais, tem um projeto de lei
do projeto de decreto legislativo na Câmara, do deputado Padilha, e outro no Senado, do senador Humberto Costa, inclusive para revogar aquela portaria, ela retira incentivos da atenção primária. Tem que agora fazer o cadastramento do tal do cartão, tem que fazer o cadastramento do cartão SUS para o município não perder recurso. Santa Maria, aqui, Santa Maria, tem em torno de 300 mil habitantes. Em torno de 3 milhões de reais a estimativa de perda para o ano que vem, para a saúde. Então, eu imagino que Betim, né, não sei como é que é o cadastramento do cartão SUS aí, né, mas hoje, inclusive, tem profissionais que, em vez de atender, assim, tem que escolher, ou atende as pessoas ou faz o cartão SUS para que, né, as pessoas não percam, para que o município não perca recursos no ano que vem. Isso é uma luta nossa, inclusive, para revogar. Nós precisamos fazer com que essa luta continue, quem sabe a gente consiga. E outra questão é a própria volta da emenda constitucional 95. Né? Este ano teve um acréscimo de recursos por conta do estado de calamidade, né? E esse recurso que foi colocado a mais, pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias que o governo vai enviar na semana que vem para o Congresso Nacional, existe a ameaça de perda de mais de 35 bilhões de reais para o país. Nós, inclusive, lançamos uma petição pública, dia 11 agora de agosto. Gato, e quem vai sofrer são os municípios, os usuários do SUS. Por quê? O SUS é municipalizado, é na ponta que atende. Se não vem o recurso, penaliza o orçamento municipal e penaliza o usuário do SUS, que somos todos... Exatamente. Então, o que precisamos fazer? Nós vamos fazer as duas lutas, né? A luta para que tenha governo popular, governo que dialogue com a população e construa diretamente com o povo aonde que vai investir o recurso que tiver, independente do valor de recurso que tiver, e, ao mesmo tempo, fazer uma luta na questão nacional, né? O enfrentamento à questão nacional, no caso, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto aí em Minas Gerais, também com relação ao governo do Estado. Por quê? Porque tem representantes desses governantes que retiram recurso público, que privatizam, né, a saúde, mas também outras áreas, né, que estão nas prefeituras, ou estão disputando prefeituras. Então, é importante que a gente identifique quem é que está do lado, né, desses governos que retiram e depois vai colocar a culpa. E diz, não, pois é, nós não podemos fazer porque não tem recurso. Mas para um pouquinho, se tu apoia o governo federal, apoia o governo estadual, como é que vai botar a culpa naquele governo que tu apoia? Né? Então, nós precisamos fazer enfrentamento, fazer defesa, né? Nós articular no Congresso Nacional, agora, no segundo semestre, agora, a partir da semana que vem, quando chegar o projeto de lei, para que a gente não perca esses recursos e saber quem vai estar do nosso lado fazendo essa luta. Por quê? Porque tenho certeza que a Maria do Carmo vai estar, que o Rio que vai estar do nosso lado, assinando aí abaixo a petição pública, mobilizando pela petição pública, pressionando lá no Congresso Nacional, dialogando com os parlamentares, né? E eu tenho certeza, os deputados e senadores do PT, né, são contra a emenda constitucional 95, são a favor que se mantenha os recursos no SUS para o ano que vem, em relação a esse ano, né? Mas e os outros? Como que vão votar os seus deputados? Os senadores, são as senadoras. Então, é importante a gente observar isso e fazer, né, como é que se diz, pensar global e agir local, mas também global. Assim, a gente tem que fazer... Vamos ver o que o Rio que tem a nos complementar aí nessa discussão. O Rio, que tem as pessoas têm colocado aqui, favorável, um ou outro aqui, favorável à terceirização. Você que é da rede, você podia falar o que isso significa para a cidade, para o SUS, né? Principalmente na área final, que é no atendimento à população. E outra questão é que as pessoas têm perguntado aqui, como que nós vamos trabalhar para não colocar a questão só sobre a terceirização, mas a importância de ter o servidor de carreira que faça carreira e que faça carreira pensando na sua política pública, no caso, educação, saúde, assistência social, que construa rede na cidade. Porque hoje, na nossa cidade, a rede de saúde ela não se comunica, né? Antes a gente tinha todos, da atenção básica até o hospital, comunicando. Quando você terceiriza uma UPA, ela não comunica direto
com a rede. A outra questão, quando você terceiriza, você abandona as redes de assistência social suas, não está funcionando. Por quê? Porque não tem servidor. Então, como não há rede funcionando, o atendimento fica mais precário ainda. O Rico podia contribuir aí com essa discussão para a gente. Sim. Ok. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, Maricão. Outro dia, tempo atrás, alguém me falou assim, por que que uma pessoa, né, de boa índole se candidata a ser gestor, seja município, estado, né, ou União, sabendo que os recursos são parcos e que as despesas, os desafios são sempre crescentes? E aí a resposta, todos nós aqui, pelo menos aqui, né, entre nós e uma boa parte, sabe. É exatamente por isso. Porque os recursos são poucos, a gente tem que ter pessoas comprometidas, sérias, para que dê o destino correto a esses recursos. Aí a necessidade de ter bons gestores comprometidos com a população, com a justiça social, né? É essa a resposta que nós sempre demos. Eu queria observar também a fala do Pigato, quando ele diz sobre aí a mudança da Política Nacional da Atenção Básica. Essa proposição, Pigato, de delimitar ou de limitar o atendimento a quem está cadastrado, isso é inconstitucional, isso vai contra a universalização do SUS. Nós temos recursos reduzidos em função do não cadastramento. Olha só aqui, nós vivemos em um país, né, que a burocracia, a dificuldade da população é enorme. Nós tivemos esse exemplo agora com esse pagamento aí desse recurso emergencial, não foi? Inclusive, se não me engano, foi o senador Humberto Costa que comentou, gente, mas nós não temos ACS nesse país, não seria mais seguro e efetivo que os ACS... Eu acho que numa live sua você comentou isso, Maria do Carmo. Os ACS fossem e fizessem o cadastramento com maior efetividade e eficácia dessas pessoas, evitando... Elas conhecem cada casa da cidade. Pois é, pois é. Então, assim, a gente não utiliza aquilo que nós propusemos. E eu queria também observar o seguinte, eu acho que foi o Renato Siqueira que comentou aí está exposto aí sobre o PCCV. A Maria do Carmo, ela não só ouvia os trabalhadores, não só ouve, como ela também, ela tem a humildade de ouvir, né, os técnicos, os seus parceiros dos trabalhos e fazer ações de vanguarda. Betim foi um dos primeiros municípios, ou talvez o primeiro, Pigato, que trabalhou com uma equipe super capacitada lá de Campinas, que na época era coordenada pelo Gastão Wagner. Lembra do Gastão, né? Que foi presidente da Brás, etc. Com sua equipe, o Cecílio, o Vanderlei, uma equipe muito competente, da maior competência, que a Maria do Carmo trouxe a Betim para implementar, discutir, inclusive, a questão de atenção primária. E essa equipe, né, vários deles aí da reforma sanitária, etc., na linha da defesa da atenção primária que ela acabou de falar. Se a gente não tiver uma atenção primária que, de fato, norteia ações do SUS, a gente tem perdas absurdas. A exemplo agora da Covid. Né? Se a gente tivesse efetivamente, em nível de país, uma atenção primária que pudesse estar tendo critério de avaliar a minha população, avaliar os meus idosos, quais são entre os idosos aqueles que têm uma possibilidade de um comprometimento maior de saúde, você teria uma resposta muito grande. Daí a importância de termos atenção primária com um propósito como definido no sistema de saúde. E aí, é importante dizer isso... Ô, Rio, só para contribuir, se uma atenção primária estiver bem estruturada nos bairros, as UBS, 80% dos problemas de saúde são resolvidos. Sim. Da vacina, do atendimento, do médico, da consulta, do exame. Não precisa chegar na UPA e nem precisa chegar no hospital. Alivia o sistema e a rede. Sim, eu lembro, Maria do Carmo, que há um tempo atrás, aí na unidade do Icaivera, nós tínhamos um colega médico cubano. E ele fez um comentário importante. Eu perguntei ele o seguinte: por que é que Cuba é um país tropical? E por conta aí do embargo
americano desde a década de 60, no início de 60, né? Tem lá suas limitações econômicas. É um país, efetivamente, não tem indústria, um país pobre. Como é que Cuba consegue evitar epidemias da dengue na época, que assola muitos países, a maioria dos países tropicais, a África inteira, Brasil todo ano? Ele falou, olha, eu vou responder com referência a uma música que eu gosto muito aqui no Brasil, de um cantor brasileiro, que falava assim: lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. É a música do Zé Ramalho que fala isso, né? O que ele queria dizer? As equipes dos bairros lá de Cuba, que existem até hoje, ficam no dia a dia, averiguando. Isso é atenção primária, atenção direta, vigilância à saúde diretamente com a população, Maria do Carmo. É isso que nós sempre defendemos. Aliás, na sua época, a gente já fazia uma discussão nas unidades de saúde que tivéssemos pegado uma espécie de NASF voltado para a vigilância à saúde, não só vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental também, né? Na proposta do... Quero lembrar, Maria do Carmo, que o Pigato coordenou a Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, né? Foi o nosso presidente do conselho, uma conferência maravilhosa que teve as conferências municipais, as estaduais, e que culminou aí com a Conferência Nacional. Muito bem. Nós tivemos recentemente, falando de terceirização, de privatização, de OS, etc., um caso extremo, mas que serve muito bem em relação ao desleixo. Vamos dar nome aqui, nome e endereço. Município de Arujá, interior de São Paulo, né? Quem estava comandando lá a organização, a OS da saúde e do material de limpeza? Uma gangue, um dos maiores traficantes do país. Vocês viram isso? Ou seja, o cara colocava medicamentos e produtos de saúde dentro de saco de lixo, e os caminhões de lixo levavam lá para o lixão, e lá eles pegavam, enfim. O processo de terceirização, se as pessoas comentassem o seguinte: mas vocês vão querer que o município faça tudo? Não, tudo bem, vamos fazer o que é fundamental. Aliás, a pergunta é a seguinte: para que serve o Estado? Estado com E maiúsculo, né? Município, Estado Federativo e União. Para que serve o Estado, afinal? Para que nós pagamos impostos? Não é para ter, pelo menos, o mínimo de saúde, educação, transportes, segurança, obras públicas necessárias, portanto, de interesse comunitário, né? É isso que nós queremos que o município, que o Estado Federativo, a União, forneça. Nós lutamos para isso. Só para encerrar com mais um exemplo. Por 2 anos seguidos, existe uma pesquisa internacional séria que mede o grau de felicidade das pessoas. Já ouviu falar dessa pesquisa, Maria do Carmo? Pergunta para as pessoas se elas são felizes, por que são felizes, etc. O país que ganhou por 2 anos seguidos, 2018 e 2019, foi a Finlândia. A Finlândia não é um país capitalista, tem indústrias fortíssimas, etc. Bom, mas por que a Finlândia ganhou? Porque as pessoas respondiam que ali se sentiam mais felizes, mesmo pagando, às vezes, impostos que ultrapassavam 54%, 56%. Mas qual que era o motivo da felicidade? Era a satisfação com a gestão do país. Ou seja, escola de qualidade, de ótima qualidade, desde a creche até o nível universitário de pós-graduação. Saúde integral, em todos os níveis, né? Segurança, enfim, o país uma tranquilidade enorme, etc. Ou seja, o retorno que o Estado dá, é isso que nós defendemos. Então, esse papo do Estado mínimo, para encerrar, do Estado mínimo do Paulo Guedes, né? E aí do Zema. O Zema está agora propondo, através de um projeto de lei que mandou para a Assembleia, onde ele vai juntar a Escola de Saúde Pública, a FUNED e o Hospital Eduardo Menezes. Com qual objetivo? Instituições de ações completamente importantes, completamente diferentes, atividades diferentes. Qual o propósito? Né? Qual o propósito? Está querendo reduzir o que? Servidores, a efetividade desses órgãos? Ou qual a ideia? Nós ainda estamos por tentar discutir qual que é essa proposta.
Em Betim, a proposição de terceirização de OS vem com qual objetivo? Né? Eliminar o poder público dos seus compromissos, dos seus comprometimentos, e a Maria do Carmo colocou muito bem, né? Essas terceirizações na saúde fazem com que essas unidades elas se apartem, ficam apartadas do serviço do Sistema Único de Saúde. Isso não traz nenhum benefício. Os servidores não são remunerados a contento. Nós teremos uma carreira, e foi criado o plano de carreira e valorização desde o período da gestão da Maria do Carmo. Tá? Teremos servidores comprometidos, qualificados, ouvidos, né? É isso que nós defendemos. Tudo bem. Equipe, vamos fazer, eu vou falar e depois passar para mais uma rodada para a gente ir encerrando. O debate é bom quando a gente fica com vontade de fazer mais. As pessoas ficam com vontade de debater. Várias pessoas estão falando aqui, o Fabiano, a Vera Lúcia, o Stanislau, o Faria, a Yara, dizendo da importância desse debate do SUS. Eu estou querendo fazer uma lembrança, quando você fala do Estado aí, o Rio, e as falas também do Pigato, é o seguinte, nós tivemos o primeiro-ministro do presidente atual, ele entrou para privatizar a saúde, com esse objetivo, ele era um médico privatista e tudo, saiu no meio da pandemia, e saiu depois, ele viu a importância do SUS, ele mesmo deu uma entrevista, você deve ter visto, Pigato, falando que se não fosse o SUS, mesmo com essas dificuldades todas, nós estaríamos o país em situação pior. Agora, outra coisa que eu queria lembrar para quem está destilando um pouco de ódio aqui, que sempre tem aqueles que têm um ódio de estilo. Aqui em Betim, tem uma experiência do ódio anterior ao país, viu, Pigato? Em 2012, 2016, nós vivemos aqui a experiência de ganhar a eleição através do ódio, da raiva, do destruir o adversário. E ainda tem gente assim, não consegue ver o que foi feito de bom nos outros governos. Só vale o governo que está aí e o jeito que eles fazem, sem ouvir as pessoas, sem dialogar. Aí eu lembrei, a gente lê bastante, fica ouvindo, muita live para a gente ver, né? Como que nos Estados Unidos hoje, para enfrentar a pandemia, primeiro que o presidente Trump lá fez a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui, não acreditou, achou que era uma gripezinha, aí quando começou a contaminar, lá não tem saúde pública. Lá não tem saúde pública. Então, a gente vê vários depoimentos, às vezes, de brasileiros, de pessoas que têm familiares lá, falando o absurdo que é o custo do tratamento lá, que as pessoas não dão conta. Então, um Estado capitalista, quer dizer, a mãe, o pai do capitalismo, é um Estado que não cuida das pessoas e, além de tudo, não tem uma saúde pública. E quando vem essas pandemias, quando vem epidemia, quando vem todo esse tipo de saúde que tem a ver com a questão sanitária, a falta da saúde pública fica patente, porque a saúde pública ela é principalmente a prevenção. Trabalhar, igual nós falamos, na base, trabalhar as unidades iniciais e a prevenção à saúde, isso? Por exemplo, se você faz saneamento na cidade, água, esgoto, a cada R$1 que você investe em saneamento, você ganha R$4 na saúde. Né? E nós tivemos essa prova aqui, porque nós fizemos no primeiro mandato nosso saneamento na cidade quase toda. Nós colocamos água para a cidade que não tinha, nos bairros, e nós comprovamos na época, com diagnóstico, com pesquisa, como diminuiu o tratamento de verminose, como diminuiu outros tipos de tratamento. Nós implantamos também aqui, Pigato, a saúde mental. Nós conseguimos deshospitalizar todas as pessoas de Betim que estavam internadas em hospital psiquiátrico. E criamos hospitais dias. Então, a gente pensou na saúde como um todo. E hoje a saúde existe, a rede existe. Só que ela não está integrada e ela está sucateada. Então, a gente precisa pensar, a população, as pessoas, pensar muito sobre isso. Porque o SUS, ele é uma riqueza do povo brasileiro. É uma política pública nova, tem 30 anos. 30 anos é muito novo, mas é uma política que tem dado resposta. A gente precisa cobrar que os nossos governantes invistam na política pública.
né? Como você disse, o financiamento é essencial. E não é gastar dinheiro, investir na educação, investir no SUS, investir no SUAS, que é assistência social, é investimento no ser humano, é investimento na vida. Né? Então, eu vou devolver a palavra para vocês, para a gente já ir falando, fazendo o final, finalizando aí, que esse debate tão importante, num momento de tanta dificuldade que a população está passando, por causa que também, Pigato, outra coisa importante, nós temos que aprender a mudar a nossa vida, com esse exemplo que nós estamos vivendo da pandemia. Como é que nós estamos tratando a natureza? Como é que nós estamos tratando a... Como é que nós estamos vivendo? Nós estamos consumindo? Quais são os valores que nós temos que repensar nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo para a gente sair melhor dela? Muito bem, acho que é isso mesmo. A gente, primeiro, queria transmitir um abraço que o Valdeci mandou para ti. Eu passei para ele a mensagem aqui e disse que estava participando de uma live contigo, e aí ele mandou um abraço, né? Lembrou de ti. Então, que legal, como tu falou, a vida, ela é assim, né? A gente se encontra, né? E essas coincidências que também são importantes. A gente está agora fazendo uma live aqui no tempo de pandemia. Quem sabe, se não tivesse a pandemia, né, a gente poderia estar aí ao vivo, né? Fazendo aí, se abraçando e tal. Então, hoje é virtualmente, a gente manda um abraço virtual. Eu queria dizer que é fundamental isso que tu falou agora. A gente sabe, né, que precisamos resgatar os valores humanos. A gente chegou num momento da sociedade e a gente estava avançando tanto que a gente acreditava que aqueles sonhos que a gente sonhou, tanto do SUS, que são políticas públicas, como sonhos de fazer com que as pessoas cada vez mais fossem realmente, né, valorizadas por aquilo que são, que o amor, o afeto, o carinho, a solidariedade fossem cada vez mais, né, destacados nas pessoas. E de um tempo para cá começou a aparecer, né, aqueles tipo de situação que a gente às vezes duvida se vem de seres humanos, né? O ódio, a intolerância, a discriminação, né? A violência assim desproporcional, né? E algo que não acrescenta, né? Não acrescenta em nada, mas que é um método político hoje, é um método de fazer política, né? Inventam uma mentira e aquelas pessoas que às vezes parece que não são pessoas, seguem propagando, né? E isso, em vez de ajudar a resolver os problemas, causa mais problemas. Causa problemas, inclusive, da própria saúde das pessoas, né? Eu acredito, né? Eu não acredito que alguém que seja, né, enfim, tenha um perfil como que a gente vê, acompanha. Quem destila ódio sofre problema de saúde. Exatamente. Né? Não para quem ele destilou, mas para quem destila. Sim. Então, o que eu quero dizer assim, que parece que não se dão conta disso, né? Entram num ciclo, né? E atacam, agridem de forma assim, como se não tivesse limites de nada, né? Então, acho que agora, ultimamente, aí acabou dando uma certa brecada, algumas ações que tiveram aí do próprio Supremo, né? Alguns disseminadores de fake news que foram, enfim, né, identificados. Eu, por exemplo, fiz vídeos, faço, né, com posicionamentos nossos do Conselho, dou entrevistas, e queria que visse, as primeiras vezes que começou a aparecer, era algo assim, ó, terrível. Agora parece que diminuiu um pouco, porque o número de robôs também diminuiu, mas volta e meia tem gente que vem, que te agride, que te ameaça, né, que tem questão da perseguição, que isso também é algo que a gente precisa cuidar, esse tal do dossiê antifascistas, né, que foi aí objeto também de avaliação no Supremo. Isso não é caso isolado, né? Então a gente precisa, sim, se cuidar, né, porque tem toda uma política fascista, e a política fascista elimina o adversário, não é diálogo com quem pensa diferente de mim, faço o debate,
faço a disputa eleitoral, faço a disputa de ideias, né? Combato o bom combate no campo ideológico. Não, é algo, sim, realmente que parte para a questão física, de destruição. E a gente não pode tolerar, a gente não pode pactuar, a gente tem que continuar acreditando, né, que nós podemos, sim, esperançar, podemos ter esperança, né, num futuro melhor, numa cidade melhor para a gente viver, onde as pessoas sejam valorizadas, né, onde as pessoas tenham, sim, o seu espaço, né, tenham as condições de poder ser ouvidas, de poder decidir sobre o seu futuro, porque é isso que a gente fala, né? Então, a gente acredita nisso. Então, eu queria me despedir dizendo que ficamos à disposição, né, para outras oportunidades, né, quem sabe aí a gente poder estar, se não der antes da eleição, depois de janeiro, visitar vocês aí na Prefeitura de Betim, para conversar. O ano que vem é o ano de conferências municipais para elaboração do Plano Municipal de Saúde, né? Então, é essa a expectativa que a gente tem. Enquanto a gente está distante, a gente deseja, assim, virtualmente, um forte abraços a todas e todos, sucesso para vocês, mas tenho certeza, assim, que um dia a gente ainda vai se encontrar e se abraçar pessoalmente. O Rio que aí a gente tem uma caminhada, ele falou, né, que eu coordenei junto com o Ronald, que era o presidente do conselho, na época, que inclusive é da federação também, que ele faz parte, da FENAFAR, né, a Conferência Nacional de Saúde, mas ele estava na comissão organizadora. Então, é importante também fazer esse registro aqui, né? Então, a gente construiu para o país uma política nacional de vigilância em saúde, que foi aprovada em 2002, muito bom, né? E que ajudou o SUS a enfrentar essa pandemia. Mas tem muito a construir ainda, viu, Fernando? E com certeza esse mundo é pequeno, você não Obrigado viu? mais uma vez, tá? Pela gentileza, pelo convite. Sucesso para vocês, até a vitória. Nós que agradecemos. Vamos ver o Rio que agora para ele terminar aí, contribuir e terminar. Tudo bem, Pigar. Parabéns mais uma vez pelas importantes observações e pela disposição, né? Nós sabemos da sua correria, como eu falei no início. Eu queria dizer, inclusive, o seguinte, que ano que vem nós vamos construir a Política Municipal de Vigilância e Saúde em Betim, aí com a Maria do Carmo, prefeita, né? Com a graça de Deus. E vamos te convidar para participar dessas atividades. Mas eu queria pensar aqui o que a Maria do Carmo observou. Ela falou que nós precisamos, né, de certa forma, ter uma outra normalidade de vida diferente daquela que a gente vivia. Nós não podemos voltar aqui normal, porque foi esse normal que nos trouxe onde nós estamos, né, nessa situação de relação com o mundo, né, com o planeta e com essa horda de consumismo, como ela bem citou. Nós temos que rever essa situação, sem dúvida, né, em todos os campos. Mas eu queria rapidamente, Maria do Carmo, só fazer uma observação em relação, mais uma vez, em relação aos trabalhadores. Nós tivemos, na sua gestão, aí já puxando um pouco a sardinha da minha atividade, tanto na vigilância sanitária, a vigilância de saúde, mas principalmente na assistência farmacêutica, uma compreensão do que era a vigilância sanitária, por exemplo, a Maria do Carmo, a secretária, na época, na Conceição Rezende, enfim, tinha uma visão muito avançada de que as ações, por exemplo, de vigilância sanitária, são ações, né, que devam ter uma amplitude de conhecer, de proteção, de vigilância à saúde, né? Então, ouvindo lá a live que ela fez com a nossa colega Luana Queiroz, que abordou muito esse tema, da importância de que a vigilância sanitária tenha esse perfil, esse papel de prevenção, de orientação, para que os serviços vejam a ação da vigilância sanitária como uma ação aliada, e não como meramente uma ação policialesca, né? E no campo da assistência farmacêutica, isso ficou mais provado. O concurso para farmacêuticos, na época do governo Maria do Carmo, foi exatamente para que nós tivéssemos uma assistência farmacêutica integralizada ao SUS, não apartada. Não era só entrega de medicamentos, mas a preocupação com o uso racional, com a orientação do farmacêutico, com o farmacêutico nas unidades básicas de saúde. Betim chegou a ser referência nacional. Nós tivemos visita aqui de outros municípios, inclusive aí do sul, do estado do Paraná,
para conhecer a assistência farmacêutica pública do município de Betim, porque era uma referência em função dessa linha de trabalho, né? Então, assim, esperamos que a Maria do Carmo vencendo as eleições, nós vamos recuperar e restituir princípios fundamentais do sistema único de saúde. A população betinense merece, ela precisa dessa ação comprometida com a sua saúde, com as ações de prevenção, que passa aí ao largo do que ela falou, saneamento, alimentação, educação, transporte, enfim, né? Essa visão ampla, defendida, né, pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a gente sempre se reporta a ela, e que precisamos estar recuperando os princípios do Sistema Único de Saúde, né? Bom, por fim, eu queria dizer da satisfação desse encontro, dessa reunião. Esperamos, no futuro, estarmos com presentes e conversando as ações que vamos avançar em Betim a partir de 2021. Eu queria só dizer para a Maria do Carmo o seguinte: ainda bem que ela não nos fez a pergunta aí, que é a pergunta do topo aí das redes sociais, né, Pigato? Que é o seguinte, Maria do Carmo, por que a primeira-dama recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz? Bom, eu não sei, não faço uma ideia. Talvez a Maria do Carmo saiba, ela responde. Para o SUS não foi. Para empregar no SUS não foi. Bom, eu queria agradecer a nossa futura prefeita, agradecer ao Pigato pela sua disposição e dizer que seguimos juntos na luta, Maria do Carmo. Pigato, um grande abraço, um abraço a todos. Eu quero agradecer, eu quero só... Muito boa a fala, a conversa com vocês. A gente vai revendo e aprendendo, né? A gente tem que aprender sempre, pensar na questão das ações intersetoriais, as ações transversais, tudo isso para trabalhar essa questão da prevenção, né? Para não ser o SUS, mas é um SUS integrado no programa de governo com todas as outras secretarias, né? E outra coisa que eu queria registrar, é um registro triste, mas eu queria registrar, nós estamos no momento atual, hoje, em Betim, até 1h da tarde, com 158 óbitos da pandemia. O governo começou com um isolamento fechado, aí no instantinho flexibilizou, fechou, flexibilizou, então perdeu o controle, e nós tivemos, até há poucos dias, há um mês atrás, 100, em 23 dias, 58. Então, nós estamos num processo ruim, não estamos num processo bom, e é muito triste, igual eu falei com vocês, porque a população está perdendo seus entes queridos, né? A gente sabe que isso é uma pandemia, não é uma coisa que Betim escolheu, mas que ações, assim como o governo federal poderia ter sido ações firmes, ia ser diferente, o governo do estado aqui e o município. Então, nós estamos vivendo 3 esferas de governos sem ter ações firmes para orientar a população, né? Eu quero agradecer, primeiro deixar um abraço para todos do Brasil que estão aí vivendo esse problema da saúde, da pandemia. Quero deixar um abraço, Rio, que é aos servidores de saúde do Brasil todo, que são os que estão na ponta. Muitos também faleceram, muitos estão deixando dar sua família para cuidar. Então, um abraço a eles e um abraço a toda a nossa cidade aqui, né? As familiares que estão com gente doente, familiares. E eu peço às pessoas, vamos ficar em casa, vamos cuidar, vamos usar máscara, vamos cuidar da higiene da mão, com sabão, com água, com álcool. Parece que é bobo, porque o inimigo é invisível, né? E o vírus é invisível, então a gente precisa cuidar. Betim está num momento difícil, vamos cuidar. Muito obrigado, Pigato, muito obrigado, Rio, que muito bom. Vamos nos encontrando aí nessa caminhada. Com certeza, o ano que vem, vamos encontrar de novo, de qualquer maneira, porque a vida precisa que a gente encontre para poder ir achando soluções e pegando forças, né? Um abraço, muito obrigado. E, olha, com certeza, vamos defender o SUS cada dia com mais força e com mais garra. Um abraço aí. Obrigada, muito obrigada mesmo. Onde que